Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o nosso domingo, dia do nosso encontro, e hoje uma convidada muito especial que vem aí abrir o mês de julho com chave de ouro, Roberta Stock. Bom dia, Roberta! Muito bom dia e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, estar te conhecendo pessoalmente, né? Sim! E vamos lá, vamos fazer um bate-papo aí, que eu já tô aqui, ó, já me emocionei só nas pré. Vamos ver como é que vai ser agora. Rô, me conta um pouco da sua história. Hoje você representa várias figuras, né? E tem aí uma potência muito forte de estimular mulheres e homens, né? Para ter uma vida mais leve, principalmente uma relação mais leve com o dinheiro. Tem vários projetos. Me fala um pouco a maravilhosa pessoa que você é. Então, sim, eu tenho vários projetos agora, porque eu fui me permitindo a abrir para tudo aquilo que eu achei que eu podia fazer. Uhum. Então, começou, né, quando eu trabalhei 20 anos na CLT, mais de 20 anos na CLT, mas foram 20 anos numa grande instituição bancária. Só que era um lugar que me adoeceu. Não porque era um trabalho ruim, mas simplesmente porque não estava alinhado com os meus valores principais. Então, eu fiquei 20 anos, 10 sofrendo e os outros 10 me planejando para sair e nunca mais voltar. Uau! Então, eu fiz um planejamento para a minha vida, eu que não tinha educação financeira, né? A educação financeira que a gente tem é aquela que vem de casa. E eu tinha 2 exemplos muito fortes dentro de casa, de uma pessoa provedora e de uma pessoa cuidadora. Tá. E eu aprendi que o dinheiro era uma ferramenta que potencializava tanto o bem quanto o mal. Sim. Né? Quando eu fui me especializar, quando eu fui escolher minha faculdade e tal, eu não segui o meu coração. O meu coração, meu primeiro teste para o vestibular, né, foi para comunicação. Eu queria ser jornalista. Nossa! Mas eu falei assim, isso, sei lá, 30 e poucos anos atrás, eu me formei na minha primeira faculdade, eu me formei em 99. Tá. Então, imagina quanto tempo, né? Eu falei assim, imagina, eu vou ser jornalista aqui em Santos ainda, sem visão nenhuma, imagina, eu realmente não tinha visão naquela época do que ia ser. Sim. Falei, vou trabalhar onde eu possa ganhar dinheiro, vou fazer administração. Tá. Fiz administração, me apaixonei pela faculdade, administração geral de empresas. Adorei porque era um curso que tinha de tudo, não tinha só as exatas, mas tinha também aulas de filosofia, tinha aulas de sociologia. Então, tudo isso me encantou, aquele mundo que não era só uma reta, eu tinha imensas possibilidades, eu tinha várias possibilidades. Mas mesmo assim eu escolhi trabalhar num banco porque eu achei preciso ganhar dinheiro. Então eu fui trabalhar num banco e tal, fiquei doente, perto dos 30 anos. Eu fiquei muito doente ao ponto de não querer sair da cama, foi um período muito ruim. Nossa. Quando eu vi que estava alguma coisa errada. E aí eu comecei num caminho junto com o tratamento médico, eu comecei por um caminho de autoconhecimento. Nossa! E foi um caminho que eu fui levada. E foi muito gostoso, eu gosto muito dessa parte da minha história, porque foi através de uma pessoa que me conhecia, que trabalhava na mesma instituição que eu, mas que a gente não tinha amizade. Tá. Mas por conta de um acaso muito feliz, né, que eu chamo de destino programado, a gente acabou ficando juntas num treinamento de 2 semanas e ela não queria ficar no mesmo quarto que eu de jeito nenhum, porque ela me achava, e eu era mesmo, né, muito arrogante, eu era muito dona de mim. Tá. Sempre quis trabalhar a liberdade e eu achava que a liberdade eu tinha que ser sozinha. Entendi. Né? Uau. Mas mesmo assim, isso foi um caminho muito longo. Só que ela foi obrigada a ficar no mesmo quarto que eu. Aí você imagina, uma pessoa que às 6 horas da manhã tá levantando assim, ó. Agora, filha! Eu já tava no... Eu sou uma pessoa da manhã, sempre fui, né? E ela não, uma pessoa mais contida, tal. Aí no 3º dia, ela foi me conhecendo, porque aí ela desvendou algumas camadas da minha cebolinha, porque a gente estava ali muito próxima, Sim. né? E ela falou assim para mim, eu não gostava de você e eu não queria ficar no mesmo lugar que você. Mas eu vou te dar um presente, eu vou te levar num treinamento que mudou a minha vida.
E aí eu fiz o meu primeiro treinamento comportamental em 2005. Mentira! Gente! Aquele treinamento mudou a minha vida, Lídia. Porque depois dele eu não parei mais. Eu até hoje estudo, até hoje adoro estar nesse meio, adoro fazer imersões. Por quê? Porque eu comecei a olhar, eu sempre olhava para fora. Tá. Né? Eu quero ser feliz, eu quero ser independente, eu quero ser dona de mim, não sei o quê, eu quero ter meu próprio dinheiro, ninguém vai mandar em mim. Isso tudo para fora. Quando eu comecei a olhar para dentro, aí as coisas começaram a meio que desmoronar, né? Sim. Mas foi um bom caminho. Depois que eu saí daquele momento ruim de depressão, Sim. eu comecei a fazer um planejamento para mim. E aí mesmo tendo já, quando eu comecei, eu já estava fazendo a minha primeira pós-graduação, que era em gestão financeira. Só que apesar de estudar investimentos por conta do banco, eu não tomava conta do meu próprio dinheiro. Eu sabia administrar uma empresa, mas não sabia administrar minha carteira. Gente, é aquela coisa, né? Cuida de todos, mas não cuida de si, né, Rô? Gente, e aí? Aí eu comecei do que eu sabia. Eu falei, tá bom, o que eu preciso fazer? Eu não posso ter tantas dívidas assim, porque eu saí, da época que eu fui trabalhar no banco, eu saí de 1 salário mínimo para 7. Caramba! Então, na minha cabeça, morando lá onde a gente mora, eu morava até pouco tempo atrás com meus pais. Sim. Você imagina como eu fiquei milionária do dia para a noite? E aí eu achei que eu fiquei milionária mesmo. Comecei a ter uma vida que não era minha. Então, com quase 30 anos, eu tomei um baque. Por quê? Eu gosto de contar essa história. Nossa, Rô! Eu ia fazer 30 anos e eu tinha um namoradinho. Tá. E esse namoradinho, ele não tinha nem o 2º grau completo e eu já estava na minha primeira pós-graduação. E trabalhei gerente de banco já. Uhum. Aí um dia, ele me deu uma lição. Ele fazia um controle financeiro da vida dele, ele era empreendedor. Ele fazia um controle financeiro da vida dele da forma que ele podia, com um caderninho bem lento, ele anotava tudo que ele gastava e tudo que ele ganhava. E eu não tinha. Aí eu, conversando com ele, jogou na minha cara. Ele falou assim, você, gerente de banco, nem o teu carro é teu. Porque não era mesmo, era financiado. Eu ganhava o suficiente, mas eu financiava tudo. Gastava horrores. Eu tinha cartão de tudo quanto é loja que você pode imaginar. Cartão de crédito. E trabalhando em banco, o crédito é muito fácil. Porque eu não podia ter meu nome sujo. Sim. Porque senão eu era mandada embora. Então eu tinha muito crédito, ganhava um bom salário, mas não tinha nenhum tipo de educação financeira. Eu tinha um comportamento muito ruim. O que aconteceu? Eu comecei do básico. Falei, tá bom, então vamos fazer aqui, eu vou começar eliminando minhas dívidas. Aí comecei a fazer um planejamento para pagar as minhas dívidas. Tá. Comecei a eliminar cartão de crédito e tal. Conforme eu ia eliminando as parcelinhas do cartão, eu fui fazendo uma poupancinha de 1% do meu salário. Na época eu ganhava R$1.000 e eu começava a guardar R$10 por mês. Você fala assim, 1% não é nada, né? Mas aquele 1% foi me potencializando para que eu pudesse depois guardar 2, 10, 20% do meu salário. Gente! E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a olhar para a vida, para o dinheiro de uma outra forma. Porque eu tinha um planejamento. Eu queria sair de onde estava. Eu não queria mais trabalhar lá, porque eu só trabalhava pelo dinheiro. Sim. E para mim aquilo não era o meu valor. Eu precisava de outras coisas que não só o dinheiro. Para se sentir realizada, né? Feliz, né? Exatamente. E tudo isso também margeando com todo o caminho de autoconhecimento que eu estava trilhando. Quando eu, enfim, consegui sair, né? Eu já tinha quase 43 anos, então demorou um tempinho aí, esse meu planejamento. Mas quando eu saí, aí eu vi que eu tinha feito cometido um deslize. E aqui eu estou sendo muito vulnerável com você, porque eu acho que eu nunca falei dessa forma tão abertamente, principalmente para um canal que eu sei que pode chegar um pouco mais longe do que eu imagino. Eu errei no meu planejamento, porque eu falei assim, eu quero só minha independência financeira, mas eu era muito dependente emocional, de tudo. Então, eu não conseguia fazer nada sozinha, eu tinha sempre que ter vários amigos do meu lado, eu demorei muito para sair da casa dos meus pais, eu saí da casa dos meus pais com 36 anos.
Então, e mesmo assim, não saí para morar sozinha. Saí porque me apaixonei pelo meu grande amigo, né? Que hoje em dia a gente não está mais junto. Mas ele era muito meu amigo, ficou fácil para mim, né? Então, eu tinha muita dependência emocional de nunca estar sozinha. Em 2023, esse meu castelinho que eu construí, né, ruiu. Eu tive que fechar o meu escritório, porque quando eu saí do banco, eu comecei intuitivamente a ajudar os meus amigos a também fazer um planejamento. Eles me chamaram, eu também quero fazer isso. Eu quero guardar um dinheiro, eu não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu vi, eu estava atendendo os amigos dos meus amigos. Eu falei, peraí, eu estou trabalhando de novo, então deixa eu estruturar esse negócio aqui. E isso foi a parte mais difícil de ser empreendedora. Por quê? Eu amo o que eu faço. Eu adoro fazer planejamento. Você viu? Eu cheguei aqui, eu perguntei, cadê sua agenda? Quando eu sento com alguém para tomar um café, estou num churrasco que a pessoa senta do meu lado e quer falar do negócio, eu começo a visualizar o negócio da pessoa. Tá na tua veia, né, Rô? E isso eu amo fazer. E eu faço isso com facilidade. Então, para mim, como que eu vou cobrar uma coisa que eu faço com tanto prazer? Sim. Essa era uma crença que eu tinha muito, mas muito, sabe? Estava muito forte em mim, essa crença. E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar, comecei a abrir um escritório de gestão financeira. Estava indo muito bem quando, de novo, por dependência emocional, em vez de contratar pessoas, eu deixei amigas chegarem e trabalharem comigo. Eu abri meu escritório, tirei meu nome, falei assim, porque elas queriam vir, elas adoravam o que eu fazia, tá? E eu precisava de ajuda para o operacional. Falei, ai, que legal, venham. Tirei meu nome da portinha e coloquei o nome de uma empresa que eu criei com elas. Óbvio que deu errado, porque quando a gente trata uma empresa com emocional, a gente não olha para o que a empresa tem que dar, que é o lucro. A empresa só existe para dar lucro. Depois de 9 meses, já tinha perdido quase todos os meus clientes. Mentira! Fiz um treinamento no Sebrae, o Empretec, que é de comportamento, né? Um treinamento para empreendedores, mas voltado completamente para a área comportamental, muito bom. Nossa, que legal! Que eu, inclusive, recomendo para todo mundo. O Empretec, ele foi uma mudança de chave assim, na minha vida. Por quê? Depois do Empretec, eu terminei o Empretec, no dia seguinte eu cheguei no escritório e falei para as meninas, olha, não dá mais, eu vou ter que fechar cada um por si agora. Fechei o escritório, eu já não tinha percebido que por conta do meu envolvimento, porque eu adoro trabalhar, e isso é uma coisa que eu tenho, como é uma coisa que me dá prazer, eu tive que aprender a dosar. Então, o que acontecia? Eu chegava às 8 no escritório e saía às 8. Nossa. Eu ficava 12 horas tranquilamente, felizona da vida. Só que eu não vi que isso estava minando o lado da Roberta mulher, né? Na época eu era casada. Eu fechei meu escritório, 3 meses depois meu casamento ruiu, e aí eu fiquei todo o meu castelinho, né? Não tinha mais nada. Eu só tinha a única coisa que eu sempre vou ter na minha vida, que é a minha família. Cheguei para minha família e falei assim, olha, estou indo embora. Aí meus pais falaram assim, o quê? Eu falei, vou ficar uma temporada fora e vou descobrir de novo o que eu quero para minha vida. Fui, fiquei 90 dias fazendo um mochilão pela Europa. Mentira! Gente, que incrível! Eu precisava me encontrar. Eu fui fazer essa viagem para desconstruir tudo aquilo que eu tinha construído, porque eu sou muito planejadora. Então, eu acho que tudo tem que ter um próximo passo. Porque na minha vida funcionou assim até aquele momento. Essa viagem que eu fiz foi, primeiro que era um sonho de adolescência, que por conta da dependência emocional, imagina, você deixou para trás. Como é que eu vou deixar meus pais aqui se acontecer alguma coisa com eles? Aí depois, não, agora eu tenho o meu... E as minhas amigas, como vai ficar, né? Gente, como é que eu vou fazer um mochilão da Europa sozinha? Gente, Rô, que vitória, assim, como mulher, né? Esse passo que você deu. Gente, imagina a sua sensação, né? O seu sentimento ali chegando naquele país, assim, e falar assim, naqueles, cara, eu... né? Naqueles. e falar, cara, eu consegui, eu tô aqui, né? Nossa, top. Isso é o que me dá força até hoje. Quando aqueles dias que a gente acorda e fala assim, meu Deus, mas e hoje? O que eu... né? Eu tenho isso para fazer, mas aí eu lembro do quanto longe eu cheguei.
sabe? E aí, quando eu fiz essa viagem, eu não tinha nada planejado. A única coisa que eu tinha era um orçamento diário, que era o que eu podia gastar por dia. Tá. Fora isso, eu não tinha destino, não tinha roteiro, eu só tinha a data de entrada, que era a data que eu ia viajar, e a data de saída, porque eu tinha só um visto de turismo. Tá. Que podia ser de 90 dias. Então, eu sabia onde eu ia chegar e sabia de onde eu ia partir. Quando eu cheguei lá, a primeira cidade que eu fui foi para onde tinha o meu primo, que me acolheu. Ele falou, não, vem para cá, tal. Fiquei uma semana na casa dele. E depois ele falou, agora se vira. Pega a sua mochila e vai por aí. E aí eu comecei, toda cidade que eu ia, todo país que eu chegava, eu já planejava o próximo. Porque eu ficava em locais onde eu me misturava com as pessoas, eu fiquei muito em hostel. Como eu tinha um orçamento restrito, eu ficava muito em hostel, eu conhecia pessoas no meio do caminho, eu ficava na casa deles, sem medo nenhum. Gente, e eu não tinha nada planejado. Uma sensação de liberdade total, né, Rô? Total. E aí a gente falou, lembra que a gente falou alguma coisa sobre... a gente estava antes aqui falando alguma coisa sobre atrair aquilo? Sim. Durante toda a viagem, eu sempre tive aquilo que eu precisava naquele momento. Com situações assim que viraram um livro que eu estou editando agora. Com situações... Uau! Gente, olha essa mulher! Viraram situações assim que você não tem noção de quanto eu senti a presença de Deus, do universo, do que você quiser chamar. Eu sou uma pessoa que acredita muito na espiritualidade. Sim. E que eu sei que existe algo maior que eu aqui, que você, qualquer coisa. Então, eu vou chamar de Deus. Sim. Eu me senti, em todo momento, eu nunca me senti sozinha. Eu nunca me senti desamparada. E quantas vezes aí eu lembrava para minha vida de trás, né, às vezes até mesmo casada, que isso não é culpa dele, mas por minha culpa mesmo, quantas vezes eu ali acompanhada por companheiro ou por amigos, eu não me sentia sozinha, sabe? Perdida no meio de um monte de gente. E quando eu estava lá, no meio do mundo, onde eu não conhecia ninguém... Eu se sentia completa, assim, inteira, né? Gente, que top isso. Nossa, essa viagem foi um marco pra você, uma vitória também, né, Rô? Foi uma vitória. E foi que ano essa viagem? Então, tudo aconteceu em 2023. Gente, que eu legal. fechei o meu escritório, me separei. Em julho eu viajei. Voltei no final do ano, né? Julho, voltei em novembro. Eu cheguei lá, na verdade, dia 27 de julho. Então, agosto, setembro, outubro. Tá. Aí eu voltei no comecinho de novembro, quando eu resolvi mudar, que eu morava em outra cidade, daqui da Baixada. E falei, tá bom, eu vou voltar para Santos, que é onde eu nasci, onde eu me criei, né? Onde eu trabalhei, na verdade. Porque mesmo morando em São Vicente, a minha adolescência toda, eu sempre trabalhei em Santos. Aqui é a minha rede de apoio. Sim. Né? Aí, quando eu voltei para Santos, eu passei por um último episódio de dependência emocional. Tá. Porque, em vez de morar sozinha... eu queria morar com alguém pra... Foi dividir. Tá. E aí, conheci uma moça. Essa moça, a gente fez uma parceria para montar um negócio juntos. Legal. Deu errado, óbvio, né? Porque... De novo, eu estava agindo pelos mesmos motivos, eu não conseguia... Eu achava que não podia fazer nada sozinha. E duas pessoas muito feridas, eu e ela. Ela tinha todas as feridas também de uma pessoa como eu, de não poder confiar no outro. Acabou que deu muito ruim, assim, mas eu agradeço ela todos os dias, Lídia. Sim, porque... A gente não se fala, foi muito ruim o nosso término, né, de sociedade. Mas eu agradeço a ela todos os dias porque ela foi a última pessoa que eu consegui identificar o meu padrão de comportamento. Depois disso, eu fiquei sozinha, num lugar que era muito grande para mim. Tá. E aí vem a segunda fase da minha vida, que você perguntou o que é o projeto, o que é a Liga C. Nossa, Rô, assim, quanta força, né, você precisou ter sem saber que tinha, né? Você usou aquilo que você nem imaginava que tinha durante toda a sua trajetória, né? Mesmo que teve aí, né, os desafios, a perca, mas você foi forte e recomeçou, né? Aí você vê o tamanho da sua fé e da sua força, né, Rô? Top.
eu não vou te mentir. Uhum. Teve muitos momentos, principalmente naquele começo que eu fiquei na cama, né, quando eu tinha quase 30 anos, teve muitos momentos que eu queria muito desistir. Sim. E eu tinha atitudes de pessoa que quer desistir. Acho que você sabe o que eu estou falando, Sim. né? Mas teve um episódio na minha adolescência que foi um episódio muito ruim, mas que me deu forças todos esses dias. Eu falei, não vou desistir também, sabe? Eu perdi uma irmã de criação. Nossa! E ela desistiu. Nossa! E eu nunca falei isso. Essa outra, meu Deus. Essa é outra coisa que eu nunca contei em público. Ela tinha 16 anos e eu tinha 18. Nossa! E aquilo marcou, óbvio, a minha vida. Eu vivi um luto por mais de 30 anos quando eu resolvi olhar para isso. Sim. E esse luto, óbvio que também marcou todas os meus relacionamentos, amorosos ou não, né, de amizade. Todos os meus relacionamentos foram impactados de alguma forma. E nos momentos que eu tinha vontade de desistir, você lembrava? Eu lembrava disso. Eu falei, não, esse não é o caminho. E aí você falou de força, né? A força está muito ligada ao meu projeto. Porque quando eu te falei, eu fiquei sozinha com uma casa que, para mim, é pesada, né? E eu não entendia. E, mais uma vez, eu começava a brigar. Desculpa, viu, Deus? Brigava com ele. Falava assim, por quê? De novo, por que eu tô aqui? Por que eu vim para cá? Por que eu deixei acontecer isso? Era tudo porque eu deixei acontecer isso, né? E eu falava, tá. Aí eu virei um dia, senti muito forte a presença da minha avó materna e de todas as outras que vieram antes de mim naquela casa. Gente! E aí eu senti o chamado ancestral. O que acontece? Você conhece o Jockey Club? Conheço. Bem no finalzinho, quase ali no Dique Sambaiatuba. Tá. A minha avó morou lá por mais de 50 anos. Teve um momento na minha vida que eu morei ali também. Ela morava na Machado de Assis. Tá. Bem no finalzinho. Durante mais de 50 anos, eu falo isso porque eu hoje tenho 50, né? Uau! E ela abria a casa dela toda semana e as mulheres da região vinham para a sala dela e ficavam costurando, aprendendo a fazer crochê, tricô, Mentira! trabalhos manuais. E ela tinha isso durante muitos anos. Eu nunca percebi o tamanho daquilo, porque apesar de ter crescido ali, para mim era só a casa da minha avó. Sim. Quando ela faleceu há 4 anos atrás, eu vi o tamanho daquela mulher que eu chegava lá. Ela morou sozinha até os 95 anos. Uau! Tá? Ela só foi para casa dos meus pais um pouco antes de falecer, porque ela teve um AVC e não conseguia mais se mexer. Mas até os 95 anos, ela morou sozinha na casinha dela lá. Quando eu ia visitar, quando não tinha liga, né, eu ia lá visitar, ela sempre estava no sofá, estendida assim, costurando, fazendo fuxico. E aí, cara, eu ficava pensando, ela já está com a visão, né, ruim, a mãozinha dela doía muito de não sei, artrite, sei lá, não sei se ela tinha isso, mas imagina, você ficar costurando fuxico. Repetir os movimentos, né? Dá muito trabalho. Eu não tenho essa paciência. Eu também não tenho. E aí eu não entendia, né? Por que ela ficava o tempo todo ali fuxicando. Até o dia que ela me deu uma colcha maravilhosa de fuxico. E aí eu entendi que aquele monte de tecido velho, que era retalho, que era jogado fora, que ninguém queria, que não combinava um com o outro, de repente ela montou uma colcha de retalhos. Que você postou esses dias, não foi? Gente. É por isso que eu estou contando essa história. Porque quando eu postei, eu entendi que eu também sou uma costureira. Sim. Só que o meu fuxico são pessoas. Sim. Ao longo da minha jornada, eu fui juntando pessoas que uma conecta com a outra e nasce uma coisa maior. E aí, só para finalizar a história da Liga C, gente, quando eu senti essa força, porque a minha mãe também faz isso. A minha mãe, ela só não abre a porta da casa,
mas quem chega na porta dela, até hoje, sempre tem um prato de comida, Ela uma tá água sempre que disposta seja. a servir, né? Sempre. A minha mãe sempre foi essa servidora. Então tá no sangue isso, né, Rô? Essa vontade de servir ao próximo, né? Isso tá na família, né? Mas eu fugi disso igual o diabo foge da Gente. cruz, né? Por quê? Porque eu não queria a vida que a minha mãe tinha, né? Eu achava, sei lá, a minha avó, porque era tudo na base da caridade mesmo. Elas são pessoas caridosas. Só que quando eu abri o meu próprio escritório, eu vi que eu fazia a mesma coisa, assim. E quem me alertou foi esse meu primo que mora lá em Copenhague. Sim. Ele falou assim, você já parou para ver que você faz a mesma coisa que a avó, só que de outra forma? Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, a minha vontade é de pegar você e falar assim, olha, vamos estruturar o teu negócio para você ter um pouco de liberdade financeira e você entender que isso aqui que você faz sentido para o mundo, para você não desistir. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar, e aí você sabe, porque já me contou uma história aqui de quando você começou a empreender. O que você fez? Você desistiu. Sim. Porque você não sabia vender. Verdade. E o saber vender é só uma das habilidades que você precisa ter para você ter um negócio saudável. Então, você precisa administrar, você precisa fazer a gestão do teu negócio. Sim. E uma coisa que eu sou boa é com os números. Então, eu consigo fazer a gestão. Quando eu olho para o teu talento, e aí eu vejo aqui, você está me dando milhões de insights. Por quê? Eu também tenho um podcast agora. Sim. A gente vai falar disso, calma. Falar disso. Só que quando eu cheguei aqui hoje, você me recebeu com essa riqueza, com essa fartura, com é uma mesa muito próspera e você é uma pessoa muito próspera, pelo que eu tenho te acompanhado. Quando você me recebe e me entrega isso tudo que você tem, porque isso você tem de melhor. Imagina se você não ganha dinheiro para fazer isso e você para de fazer isso. E você para de dar voz e lugar para as pessoas que, como eu, precisam contar a história, precisam espalhar essa história. Porque o meu podcast é sobre isso. É sobre dar voz a outras pessoas. É sobre... é engraçado que eu comecei ele com um processo muito terapêutico, porque eu precisava falar. Sim. Eu estava engasgada, eu falava... O mundo precisa dar um pouco da minha voz, isso. né? E aí, quando eu comecei a fazer o podcast, eu entendi que eu era a que menos precisava falar. Exatamente. Porque quando a pessoa chega ali e senta, porque esse aqui é o meu lugar. Né, Rô? Quando a pessoa chega aí e senta, e ela começa a falar da história dela, e começa a contar as histórias que ela tem, porque todo mundo tem uma história interessante. A pessoa desabrocha, a pessoa fica mais forte, a pessoa olha um pouco, sai do lugar do eu e olha para si de um outro lugar, porque depois ela se assiste e fala, nossa, é verdade. A minha vida tem valor, a minha vida... Então, isso é muito importante. Agora, imagina, voltando para a área de negócios. Se você começar... Eu sei que você está... não vou falar que você está começando, porque você já está ficando grande. Mas eu entendo como você está estruturando. Imagina se você não consegue... Imagina que se você vivesse disso aqui, porque eu sei que você tem o seu trabalho. Se você vivesse disso daqui, você não ia ser potencializada com tudo isso que você faz para mim, que estou aqui na cadeirinha hoje de falar? Imagina quanta gente precisa sentar aqui. Quantas pessoas têm uma história que, às vezes, como a da história da minha avó não foi uma influencer, a minha avó não foi uma pessoa pública, a minha avó foi uma senhorinha que abria a porta da casa dela para as outras pessoas poderem se sentir acolhidas, serem vistas, serem ouvidas, que era isso que acontecia na sala dela. Nossa, é muito forte isso, né? Essa nossa ligação com os nossos antepassados, né? Eu também acredito nessa ligação, né? Que a gente está aqui para cumprir uma missão e deixar um legado, né? E a sua avó, eu tenho absoluta certeza que deixou um lindo legado, né? E você também já está nessa preparação de deixar um legado nessa terra, né? Isso daí é uma herança riquíssima que nunca, nunca, nunca será esquecida. Nossa, incrível, assim, muito forte isso, né? E quando a gente realmente se encontra com esse propósito, né? O nosso olho
volta a brilhar de uma maneira assim surreal, né? O nosso sorriso passa a ter outro sentido. As coisas que acontecem na nossa vida, as pessoas que a gente conhece, tudo faz sentido quando a gente se encontra com o nosso propósito de vida, né? De deixar um legado, né? Eu acredito que todos nós, né, temos um talento diferente, específico, né? Tem coisas que você tem que eu totalmente desconheço. E cada uma tem um dom, né? Quando encontra isso, né? E faz valer a pena isso, assim, parece que desabrocha realmente uma flor, assim. É incrível isso, né? Nossa! E esse é o meu talento. Eu só entendi e aceitei esse chamado, que hoje eu posso chamar de chamado, porque eu sou uma pessoa muito pé na terra, né? Eu sou assim, eu preciso ver para crer, para mim tem que estar em planilhas, tem que ser preto no branco, eu tenho que entender. Eu sou uma pessoa estudiosa, então eu preciso saber a razão. Para mim tá sendo muito novo eu entender essa questão toda do mais amplo. Até mesmo essa questão de, puxa, eu senti a minha avó, cara... Para mim, isso era papo de doido. Sim. Sabe? Né? Nossa, como que loucura assim? Essa, né? Exatamente. Mas não. Hoje eu consigo entender que, sim, eu estou muito amparada por toda uma história que não foi só da minha avó materna. Minha avó paterna também uma história de força, assim, sabe? Que quando eu olho e o carinho... É engraçado que... As duas eram muito diferentes, mas elas têm histórias que vão se juntando na Roberta que eu sou hoje. Então, tem toda uma história, toda uma ancestralidade, que aí quando eu entendi que, ok, a minha avó fez desse jeito, a minha mãe fez desse jeito, mas eu posso fazer desse jeito. O que eu estou fazendo? Eu estou estruturando esse projeto, que já é um projeto que nasceu antes de mim. Que legal! Né? O nome da Liga C, ele vem... Por quê? A minha avó abria a casa dela e era Liga das Mulheres. Tá. Ela chamava de Liga das Mulheres e eu nunca entendi isso. Né? Eu associava com Liga da Justiça, dos super-heróis lá. Que não deixa de ser, né? Uma super-heroína. Olha, não tinha pensado nisso, hein? E aí, esses dias, um pouco antes do meu aniversário, eu tive uma intuição. Eu estava tomando meu café sozinha lá, quietinha assim, sem celular, sem nada, e de repente veio e ficou grande na minha cabeça assim, Liga C. Aí eu, oi? E aí ficou tão grande que eu não conseguia mais tomar café. Sabe quando o negócio toma a tua cabeça? Peguei, anotei numa folha de papel grande, assim, num sulfite, porque eu tinha que descarregar em alguma coisa, eu coloquei lá, Liga C. Respirei, desci, voltei a tomar meu café. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu olhei para aquele papel e falei, o que é isso? Bem doida, conversando comigo mesmo. O que é isso? O que é Liga C? Aí a primeira coisa que veio foi Liga da minha avó, tal, Liga das Mulheres, mas o que é esse C? Aí eu falei, C? De casa? Não. Aí quando eu fiz isso, na hora, parecia que eu tinha... Eu estou falando aqui umas doideiras que nem eu mesma acredito, mas parecia que tinha sido suspirado no meu ouvido. Lições individuais gerando amor coletivo. Liga C. E aí eu escrevi meio que psicografado assim. Se você vê o papel que eu guardei, tá tudo rabiscado. Eu olhei assim, aí eu olhei de novo. Lições individuais gerando amor coletivo. Liga C. Aí eu comecei a chorar. Gente. Porque assim, era muito forte. Nossa, que forte isso. E aí nasceu, enfim, a Liga C. Nossa. E agora eu estou estruturando para virar realmente uma associação, onde eu possa abraçar as pessoas, onde eu possa dar a minha contribuição para o mundo, não só através do que eu sei, sim, mas quanto tempo a gente tem? Só para você entender, te contar uma outra história. Acho que mais uns minutinhos? 15 minutos a gente tem. Quando eu decidi abrir a casa, tá, porque eu falei assim, lembra que eu falei lá que eu tive uma intuição, eu senti a minha avó, eu falei, eu olhei para aquela casa grande, eu falei assim, eu tenho que abrir a casa. Aí eu conversei com a minha afilhada de 12 anos. A gente estava tomando café, no mesmo lugar onde eu estava. Falei assim, Alicia, a Dinda está pensando em abrir a casa aqui, fazer um tipo de uma escola, o que você acha? Ela falou, Dinda, o que você vai dar aula? Eu falei, não sou eu. Eu vou trazer pessoas que queiram ensinar e pessoas que queiram aprender e todo mundo vai se encontrar aqui. Eu vou ser um ponto de encontro.
Ela olha para mim e fala assim: então, Dinda, a primeira aula que tem que ter aqui vai ser de crochê, porque eu quero aprender a fazer crochê. Aquilo, para uma criança de 12 anos... Que nem tem noção da história lá atrás. Não gente. tem, porque eu não faço crochê. Eu aprendi com a minha avó, mas eu não faço crochê. E ela também, eu nunca pensei que ela pudesse se interessar. Isso foi num domingo. Aí eu falei, tá bom, vai ter aula de crochê. Na quarta-feira seguinte, eu fui num café, num encontro de mulheres, e conheci uma crocheteira. Aí cheguei para ela estava expondo as bolsas, aí falei assim, me apresentei e falei assim, você não quer dar um workshop no meu espaço? Mentira, eu nem tinha espaço, eu tinha uma casa que não tinha móveis. Sabe aquilo de dar um passo que o universo vai te dando caminho? Eu cheguei para ela tudo... Tipo, agindo naturalmente, sem nem saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer, né? Aí eu falei, você não quer dar uma aula no meu espaço, fazer um workshop? Ela pegou, olhou para mim, abriu um olhão assim e falou, isso foi em novembro, essa é a única meta que eu coloquei para 2024 que eu ainda não coloquei no papel. E eu estava super triste porque eu achava que final de ano eu não ia colocar. Eu falei, não, vamos fazer então. Gente. Porque ela também tinha uma história com crochê, com a avó e com a mãe. E ela tinha uma história também do crochê que ela queria passar para frente o legado, mas como ela só teve filhos homens, eles não se interessavam. E aí teve dia 18 de janeiro de 2025 agora, né? 25, Tô perdida. Teve o primeiro café com crochê na minha casa. Café com crochê, gente, que legal! E ver aquelas mulheres todas ali dentro da minha casa, sabe? Conversando, se apoiando. Nossa, que realização. Se sentindo parte de alguma coisa, se conectando, né? Aquilo me trouxe a sensação de que eu estava no caminho certo. Aí eu comecei a caminhar através disso. Que legal! O mais legal é o que aconteceu depois com essa crocheteira. Porque depois de uns 3, 4 meses, ela me falou assim, no mesmo encontro, né, numa outra edição, ela contou para todo mundo assim que o sonho dela, ela se aposentou como professora, mas que o sonho dela era ser professora de universidade e que por conta de uma série de coisas, de não fazer mestrado e tal, ela nunca conseguiu dar aula na universidade. Mas por conta do Café no Crochê, que foi o primeiro evento dela, ela foi encontrada no Facebook por uma faculdade, que é uma universidade da região. Essa universidade chamou e ela hoje está com turmas para a universidade da terceira idade, dando aula para a universidade. Incrível! Nossa, que legal! Sensacional, Rô. Parabéns, né, por esse trabalho que já está gerando aí resultados positivos, né? Sim. Que está mudando a vida das pessoas, né? Sim. Incrível. Rô, agora vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos falar sobre umas fotos especiais aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que significa cada foto que já vai passar aqui na nossa TV, o que representa, como você se sente. Ai, meu Deus, que fofura! Ai, quanto tempo que eu não vejo essas fotos. Eu fui obrigada a ver quando eu mandei para você. Essa aqui sou eu, na primeira casa que eu morei. Que legal. Eu não devia ter... Acho que eu tinha 1 ano e pouquinho aí, 1 ano e 5 meses, talvez. Eu sempre tive essa carinha aí, ó, desse olhar de olhando para o futuro. Eu só agora que eu tô vendo. Mesmo. Eu tenho essa carinha até hoje, eu sou feliz. Que legal. Eu sou feliz assim, que mesmo. Linda. Apesar de qualquer desafio, eu não tenho talento para ser triste. Perfeita essa frase. Esse daqui é o meu melhor amigo do mundo inteiro, meu irmão. Ai, a gente linda. Tem só 10 meses de diferença. Mentira, sério? Nossa. Ele nasceu, eu não tinha 1 ano, ele foi na minha festa, foi meu convidado da minha festa de 1 ano. Ele é meu melhor amigo, ele é a pessoa mais gentil que eu conheço. Óbvio que como irmão a gente briga pra caramba. Não mais hoje, porque Sim. 2 adultos, né? Sim. E eu também, com todo um trabalho que eu tenho feito de olhar para mim, eu consegui olhar mais para ele também. Essa daqui, eu adoro essa foto, sabe por quê?
Essa foi a primeira vez que eu fui para o mundo. É o parquinho. Então, a primeira vez que eu saí de casa e tinha no mundo inteiro para descobrir. O começo da minha jornada fora de casa. Que legal! Eu amo essa foto. Que Lá linda. no Jardim Castelo eu morava nessa época. Que legal. Nossa infância tem cada memória. Que linda! Arrasou! Essa daqui sou eu na faculdade, minha primeira faculdade. Me formei ali na Unisantos, na administração. Apesar dessa pessoa aí bronzeada, tal, eu já trabalhava pra caramba, era aula de sábado, então sábado à tarde a gente tinha que ir pra faculdade, né? E eu já tinha começado a trabalhar no banco nessa época. Eu já estava mais cansadinha. Eu consigo ver ali meu olhinho assim mais cansado sábado à tarde. Eu só queria dormir, eu tinha que estar na faculdade. Eu queria estar na faculdade, né? Lembra que eu te falei daquela minha amiga que me levou pro meu primeiro treinamento? Sim, sim. 2024, eu acho, porque essa foto é na Copa, foi o treinamento que a gente fez em São Paulo e a gente ficou 2 semanas nesse treinamento. E essa aqui sou eu descendo pro hall para assistir o jogo do Brasil. E ela me viu, ela sabia que eu precisava olhar para mim, porque eu era sempre, como eu não tenho talento para ser triste, eu escondia muitas vezes, porque a gente fica triste às vezes, né? Eu escondia muito a minha tristeza. E ela falou: olha para isso, Carol. Carol hoje mora na Austrália e a Carol hoje é uma das minhas 5 pessoas. Carol, te amo. Carol, você vai assistir essa nossa entrevista, hein, Carol? Lá na Austrália, hoje ela é cidadã australiana. Que legal. Essa aí eu não preciso falar, né? Minha mãe e minha avó. Lindas. 2 fortalezas, né, Rô? Sim. Top. E eu sou muito parecida com a minha avó. Eu queria ser muito parecida com a minha mãe, porque minha mãe sempre foi linda. Mas eu sou bastante parecida com a minha avó. Lindas. Ai, que Deus abençoe. Esse aqui é num dos... Olha, eu tô ali. Acabei de ver que eu tô ali. Essa aqui é numa das festas que ela fazia, porque ela sempre foi de comemorar muito o aniversário. Que legal! Todos os aniversários, ela chamava todo mundo da região. E muitas das mulheres que estão aí frequentavam a Liga. Que bacana! Muita gente já não está aí. Essa daqui é o que eu fiz de logo para a Liga C. É uma foto... Eu acho que eu não te mandei a foto original, né? Não. É baseada numa foto que está nós 3, exatamente assim mesmo. Eu só transformei em desenho. Foi a última foto que eu tirei com nós 3 juntas, assim, antes da minha avó ficar doentinha e não tá mais aqui nesse mundo. Nossa. E aí essa foto tem muita essa foto ela tem muita história para mim. E é isso. E aí gerou a Casa 39, que hoje é só o útero onde nasceu a Liga C. Nossa, perfeito. Nossa, parabéns, de verdade. Ai, que linda. É linda, mas triste. Essa daí aí era na época que você trabalhava no banco, Rô? Nossa, essa foto deve ter muito tempo. Mas foi um momento importante da sua vida, né? Foi, óbvio. Acredito que deve ter sido, assim, um trampolim também, né, Rô? Foi muito aprendizado de tudo. Que legal. Ai, Rô, que lindo, assim, reviver com você esses momentos, né? Muito legal. E sim, ela podcast, que legal. E aí você criou aí o seu podcast para poder aí dar voz também a muitas pessoas, né? Para inspirar muitas pessoas. Ai, que lindo. Que faz parte, é claro, do projeto da Liga C, porque a Liga C é pra gente se apoiar, pra gente se escutar, é pra gente se ouvir, né? Escutar uma outra, mas principalmente também para se ouvir. Olha quantas pessoas você já trouxe. São pessoas incríveis que... Inclusive a Cíntia. o Café com Craché. Que linda, Cíntia, gratidão, perfeita. Uma pessoa querida. Nossa, só gente top. Você vivendo, que legal. E é isso, um pouquinho da minha história. Nossa, muito bacana, Rô, de verdade, assim, amei te ouvir, assim, e poder ver que você deu a volta por cima, né? Além de ter dado a volta ao mundo. Ainda não foi ao mundo, mas eu tô no caminho. Brincadeirinha. Não é brincadeira, não. Você tem essa vontade, Rô? Vontade não, eu tenho planos. Nossa, eu não tenho vontades, legal. eu tenho planos. Que legal. Nossa, sim, foi muito bacana te ouvir, né? Agora eu gostaria de fazer a última pergunta pra gente encerrar, né? O que você falaria
Pra aquela Roberta que tava ali brincando no parquinho, no primeiro dia que ela foi no parquinho ali brincar, se você pudesse ter uma conversa com ela, se você pudesse voltar lá atrás e bater um papo com ela ali, sentadinha do lado dela, o que você falaria pra ela? Sacanagem. Eu com certeza, eu abraçaria ela muito forte e falaria para ela não esquecer o quanto ela é amada, porque às vezes ela esquece, ela esqueceu no meio do caminho. Falaria para ela, não esquece que você é muito amada e muito protegida. Eu sempre fui muito protegida e não enxergava, me sentia um bichinho fugindo de algo, sabe? Por mais amor que eu sempre tive da minha família, por mais amor que eu sempre tive ao meu redor, de amigos, que sim, eu tive muita sorte de ter pessoas muito incríveis, sabe? Companheiros que passaram pela minha vida. Mas por estar num lugar de dor, eu esquecia o quanto eu era merecedora daquele amor. E também ia falar para ela não perder tanto tempo, porque, puxa vida, eu demorei 50 anos para entender toda essa história. Mas graças a Deus eu vou viver no mínimo mais 52, né? Porque a minha meta é no mínimo 102. Aí sim. Então eu tenho muito tempo e a gente tem muito tempo ainda pela frente, viu, Roberta? Fica tranquila que a gente tem muito tempo para levar ainda. Então, é isso. Perfeito. Rô, só te agradecer, né? Gostaria que você também deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. Foi muito especial hoje o nosso café. Foi mesmo, eu te agradeço muito. Além disso que eu já falei para mim, né, que estava ali, eu vou falar um pouquinho para você que tem um sonho, que tem um empreendimento, que começou a fazer aquilo que você gosta. Se estrutura, pede ajuda. Não precisa, às vezes, de um mentor. Tem outras pessoas, mas a gente tem também lugares incríveis como o Sebrae, que tem muita coisa gratuita que você não paga com dinheiro, mas que você precisa pagar com o seu tempo e interesse de aprender. Então, procura se especializar, procura fazer a gestão daquilo que é o seu dom, porque senão você vai parar de fazer o seu dom, vai parar de entregar aquilo que você veio fazer no mundo. E aí sim vai ficar caro para você. Então, a minha sugestão, o meu recado é apenas olhe para o seu dom como alguma coisa que realmente você precisa entregar. E como tudo que a gente tem que entregar, a gente tem que ter gestão, certo? Gestão financeira, emocional, gestão de tempo, gestão de tudo. Então, fica aqui meu convite para você olhar para o seu dom, né? E fazer uma gestão para que você possa entregar, porque quanto mais dinheiro, o dinheiro ele é só uma ferramenta, tá? E um problema de dinheiro você não se resolve com mais dinheiro, tá? Você resolve com gestão. Então, quanto mais dinheiro você tem, com uma boa gestão, maior fica a tua entrega para o mundo. Então, esse é o meu recadinho. Gratidão, Rô. Foi maravilhoso poder ouvir a sua história. Perfeito, assim, a força que você tem, o encanto, né? A leveza com que você leva a sua vida, os seus projetos. Muito obrigada, foi uma honra mesmo, de verdade. Gratidão, que Deus te abençoe. Muito sucesso para você. A nós e para você também, porque Amém. Isso daqui você já me ensinou muito. Muito obrigada, viu, Rô? Beijo. Gente, que domingo maravilhoso. Eu amei escutar a história da Rô, foi incrível, né? Eu desejo para vocês uma semana maravilhosa. Vem muita coisa boa por aí. Nunca desista dos seus sonhos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Ai, Rô,